Olá, queridos docentes do PPGMS. Essa é mais uma atividade onde a gente vai demonstrar como é que a gente pode utilizar a ferramenta questionário na plataforma Moodle, ok? Então, vou compartilhar com vocês a nossa tela. Ok. E a gente está no nosso ambiente de trabalho, denominado Oficina e Treinamento do PPGMS. Eu vou lá para o tópico 6, onde a gente vai no tópico 6. Vejam que eu já estou aqui com a edição ativada. Então, eu vou colocar aqui prova 1. Eu vou optar em utilizar essa prova 1. Essa prova 1 vai ser objetiva. A gente vai utilizar a ferramenta questionário. Aqui. Eu vou adicionar essa ferramenta aqui, que é o questionário. Vou colocar a prova 1. Poderia escrever um pouco sobre o conteúdo da prova 1. Vou dizer aqui, configurar a duração da prova 1. Ela se inicia hoje, no dia 27. Ela termina também hoje, no dia 27. Só que ela não vai terminar às 13 horas. Eu tenho que estar atento a isso, senão ele trava o meu sistema, tá? Então, vou colocar para terminar tempo depois. Vou colocar, inclusive, às 16 horas, fica mais interessante. Ok. A duração. Os alunos terão 2 horas para poder finalizar, né, concluir essa atividade. Ok? Salvei, voltei ao curso, então eu fiz inicialmente a configuração do que seriam essas questões. E agora eu inicio a configuração das minhas questões. Veja que eu vejo aqui, ó, ainda não foi inserida nenhuma pergunta. Então, eu aconselho que todos tenham o seu arquivo em Word preparado para isso, porque a gente precisa ter uma certa organização para copiar e colar essas questões. Então, eu tenho aqui questões de múltipla escolha, onde eu coloquei a assertiva verdadeira, né? A assertiva está em vermelho, em fonte vermelha. Eu vou clicar aqui, copiar o enunciado da minha questão. Vou adicionar uma nova questão. A questão que eu vou adicionar é a questão de múltipla escolha. Ok. Vou colocar aqui prova 1. Ok. O nome da questão vai ser questão 1. E o enunciado da questão, que eu já tinha copiado previamente, né? Eu estou colocando aqui. São questões de ética médica e bioética. São exemplos que eu tenho aqui em mãos para poder usar, né? Então, colocando que está mais fácil no momento. Então, aqui eu poderia dar um feedback também em relação a essa questão. Eu tenho esse espaço aqui da resposta para as assertivas. Então, aqui eu coloco a questão, né, a denominação da prova, categoria. Aqui eu estou colocando a questão que vai ser questão 1. Esqueci de colocar a questão 1. Aqui o texto do enunciado da questão. Eu poderia dar um feedback sobre essa questão. Eu só quero uma resposta para essa questão, mas eu poderia ter mais de uma resposta permitida. E aqui eu tenho as alternativas. Bom, então aqui eu coloco a alternativa primeira. Veja que ela não está em vermelho, conforme a gente tinha combinado, então ela é uma alternativa falsa. Eu posso dar um feedback para essa alternativa falsa, mas eu não vou dar esse feedback nesse momento, mas eu poderia explicar por que ela está falsa. Seria um recurso bem interessante. Por causa desse tutorial, para ele ser mais rápido e mais informativo, a gente vai fazer de uma forma mais prática. A questão 2 se encontra aqui. E a questão, não é a questão não, a alternativa 3, que é a alternativa certa. Então, assertiva verdadeira. Eu vou colocar aqui. E nesse momento que eu coloco, ó, eu tenho que dar uma nota para ela. Se eu só tenho uma questão verdadeira, ela vale 100%. Mas eu poderia ter duas alternativas nessa questão, então eu poderia colocar 50% para uma, 50% para outra, ok?
Então, deixa eu colocar mais uma alternativa aqui para fechar a questão. E vou exemplificar com outra questão a seguir. Ok? Salvar mudanças. Então, a gente já tem aqui uma questão. Veja que na medida em que eu vou adicionando questões, essas questões já fazem parte de um banco, né, de questões. Eu poderia adicionar mais uma questão aqui, eu poderia adicionar ou de um banco de questões, e aí seria interessante ter um tutorial especificamente para isso. Eu vou colocar uma nova questão e vou fazer uma preferência, né, por uma questão alternativa que nem a passada. Eu já vou partir aqui do meu banco que eu fiz no Word. Vou colocar o enunciado da questão, veja que esse enunciado é maior. Esse enunciado vai entrar aqui, sobre o texto da questão, e essa vai ser a minha questão 2. Ok. Minha questão 2, eu posso dar um feedback, nesse caso eu não vou optar, e aqui eu vou colocar essa alternativa, que é assertiva verdadeira, eu vou colocar 100%, ok? Essa alternativa é uma alternativa falsa, eu não coloco nada no item 2. A alternativa 3, a alternativa também é falsa, eu não vou colocar nada. A alternativa 4 é uma alternativa também falsa, a gente não vai colocar nada, ok? Então, copiando aqui. É um processo, né, um processo relativamente simples, mas um processo que requer atenção. A gente salva e a gente tem aqui mais uma questão. Eu vou insistir, vou colocar mais uma questão, porque eu acho que vai ser muito importante para a gente poder entender a dinâmica, né? Então, eu tenho aqui duas questões, eu vou adicionar mais uma questão, então, uma nova questão. Também vou insistir, vou lá com a múltipla escolha, porque é uma ferramenta que vai trazer para a gente. Poderia ser verdadeiro e falso, vocês viram que tem a opção ali também. Né? Então, vou colocar aqui questão 3, o enunciado da questão, a questão 3. Ok, vamos colocar ali o enunciado da questão 3. Optei por não dar um feedback. O enunciado da questão 3, ele é maiorzinho, então, na realidade, a gente tem que adicionar isso aqui no enunciado da questão 3. Ok? Então, eu vou colocar a alternativa 1, apenas uma assertiva verdadeira, essa que é a alternativa correta. Então, é interessante a gente tirar essas letras aqui, porque ele já vai fazer automaticamente. Por que a gente precisa tirar? O Moodle tem uma coisa muito interessante, ele faz as questões ficarem aleatórias, né? Então, isso faz a gente pensar de quando a gente está colocando uma questão conectada com outra, essas questões precisam estar em sequência. Então, nesse modelo aqui, quando ele deixa as questões aleatórias, e que é muito interessante, então não vai funcionar. Então, a gente coloca 100% aqui para essa assertiva. Vamos colocar aqui mais uma assertiva, que é falsa. Vou tirar aqui novamente a letra. Vou colocar agora aqui a terceira alternativa, que também é falsa. Está copiando sempre com o índice de tópicos. E vou colocar mais uma. Apenas mais uma para a gente poder deixar mais dinâmico esse tutorial. Ok? Então, salvamos mais uma questão. Temos aqui agora 3 questões salvas. Ok, perfeito. Vou gravar. Bom, eu coloquei ali 10 pontos, né?
Então, na verdade, eu vou colocar aqui agora, vou editar a pontuação para as minhas questões. Eu vou botar 2,5 pontos nessa questão. Vou colocar, tá? Editor ali. 2,5 pontos. Então, a gente já acabou de aprender ali que tem que usar a formatação 2,5 pontos. Entrou. Então, tem que colocar o ponto para ele aceitar como vírgula. E a gente vai colocar 5 nessa última questão. Então, a gente tem a pontuação aqui que vale 10 na nossa prova. Gravamos a prova 1. Ok? E agora a gente volta lá para a página da prova 1. Quando eu tenho aqui, quando eu volto para a página da prova 1, eu tenho a possibilidade de verificar, né, pré-visualizar estas questões aqui. Então, eu vou iniciar a tentativa. Então, veja que interessante, olha, eu tenho as 3 questões aqui. Se eu tivesse 20 questões, elas estariam todas aqui e eu posso passear entre uma questão. Então, veja o que vai aparecer para mim agora. Eu posso clicar na questão 3, aparece a questão 3. Mas eu vou voltar para a questão 1, né? Veja que a questão 1, ok, ela está com essa ordem aqui. Vamos ver se ela confere com o que eu formatei. Então, eu formatei na questão 1, a alternativa correta vai ser a equipe de saúde deve respeitar a vontade dos pais. Vamos ver aqui. A equipe de saúde deve respeitar as vontades dos pais, está neste quesito como alternativa B. Mas no meu teste ela está como alternativa C. Então veja que o Moodle traz essa possibilidade de alternar as assertivas das questões, né? Então a gente vai aqui colocar a alternativa B como certa. Vamos passar para a próxima página. Eu vou colocar agora uma alternativa errada. Então, eu tenho o texto todo, como a gente colocou, da questão, né? E aí a gente tem aqui, né, que a alternativa dessa questão é que apenas uma assertiva verdadeira. Aqui estaria na letra A, no meu banco, e aqui ela está na letra B. Eu vou marcar a letra B, né? Obviamente que eu quero mostrar como funciona para vocês. E a gente vai passar para a próxima página. E eu tenho a terceira questão, onde a gente tem aqui na terceira questão a resposta é apenas uma assertiva verdadeira. E a gente tem aqui apenas uma assertiva verdadeira, também diferente do que tem lá no nosso arquivo no Word. Ele aleatoriamente mistura as questões, ok? Verdadeiro. Então, ele mistura tanto em relação às respostas, como também em relação à ordem, né? Isso é importante a gente sinalizar que existe essa possibilidade. Eu vou finalizar a tentativa. Finalizei a tentativa. E eu vou enviar tudo e vou terminar. Enviei e terminei. Então, eu vi que eu errei na realidade, né? Não, eu acertei, como eu programei aqui, acertei a primeira questão, que valeu 2,5, então ela está aqui correta. E também aqui eu acertei a segunda questão, e também acertei a terceira questão. Mas e se eu não tivesse acertado essa questão, né? Então, eu vou botar aqui nova visualização. Quero mostrar para vocês, eu vou iniciar uma tentativa e eu vou marcar aqui, veja, a gente vai aqui colocar a questão 1, né? A letra C seria a letra correta e ela está em outro, ó, a equipe de saúde se encontra na letra D agora. Eu vou marcar uma alternativa errada, tá bom? Vou marcar aleatoriamente para vocês verem como é que a gente vai fazer. E vou prestar atenção como é que está lá no gabarito. Ok?
eu finalizei as tentativas, eu vou enviar tudo e terminar. Então, ele me dá um feedback, né? Eu errei as 3 questões. E ele me diz qual é a resposta está incorreta e qual é a resposta correta. Então, para cada questão, vai também me dizer qual é que está a resposta correta, ok? Bom, então eu acho que é isso para inicialmente a gente poder disseminar um pouquinho, né, esse uso da plataforma, mas eu acho que agora a gente pode explorar bem mais.